Você provavelmente já escutou milhares e milhares de vezes que o investimento no Tesouro Direto, nos títulos públicos federais, é o mais seguro do país. Eu mesma já falei isso pelo menos em 2 vídeos, em um sobre reserva de emergência e no outro sobre o próprio Tesouro Direto, aqui mesmo no canal da Rico, na Escola de Investidores. Mas qual que é a chance de você investir nesses títulos e tomar um calote do governo? Eu sou a Paula Zogby, essa é a Escola de Investidores e hoje a gente vai falar sobre isso. Em primeiro lugar, vamos entender por que eu estou falando em calote. Quando você investe nos títulos públicos, nos títulos emitidos pelo governo, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Federal para receber de volta em alguma data com juros, juros pré-definidos aí no momento que você faz essa aplicação. Para quem fica com esses títulos até o vencimento, o único risco que essa pessoa teria de não receber os juros combinados seria se o governo não conseguisse pagar de volta, que é o chamado risco de crédito. Mas qual que é o tamanho realmente desse risco de crédito? Em primeiro lugar, é importante entender que esse risco é o menor que a gente tem aqui no Brasil. Por quê? Porque os outros títulos de renda fixa são emitidos por bancos ou por outras empresas, não financeiras. O risco de essas empresas não pagarem de volta o investidor é maior do que o risco do Brasil não pagar o investidor. Justamente porque se acontecer alguma coisa com o governo, muito provavelmente já aconteceu coisa pior com as empresas que estão aqui no Brasil também. Justamente por isso, as empresas costumam pagar juros maiores, pelos investimentos em renda fixa. Então você como investidor, troca um pouco mais de risco por juros maiores nesses investimentos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, muita gente pode querer argumentar que o risco do governo dar calote está maior do que a média. Isso porque com a crise do coronavírus, o governo está tendo que gastar mais dinheiro com auxílios, programas anti-desemprego, ajuda para estados e municípios, enfim, o endividamento do governo para ajudar o país a passar por essa crise está maior do que nunca. Se o governo fosse uma pessoa, a gente poderia dizer que ela está se endividando muito mais do que o quanto ela consegue gerar de renda com o próprio trabalho, Então, se você compra uma casa, um carro, uma moto e parcela tudo isso, você provavelmente tem mais dificuldade em pagar de volta do que quando você só tem uma ou outra dívida. Mas você pode investir tranquilamente, porque o risco do governo realmente não pagar os investidores ainda é muito pequeno. E eu vou te explicar 3 motivos. O primeiro motivo é que mais de 90%, na verdade perto de 95% da nossa dívida é emitida hoje em reais. Isso significa maior organização financeira, para pagar essas dívidas e menor exposição aos altos e baixos aí do dólar. O segundo motivo é que o Brasil usa uma ferramenta que chama colchão de liquidez. É uma conta financeira do Tesouro que só pode ser usada para pagar a dívida pública. Então esse dinheiro não pode ser usado para investir em educação, em infraestrutura, enfim, em nada do que você pode ter imaginado aí que o governo possa investir. No momento que eu estou gravando esse vídeo, esse colchão de liquidez está em mais de R$1 trilhão, que é mais do que o suficiente para pagar a dívida que tem vencimento aí nesse ano de 2020. Por último, nosso governo está com a dívida bastante diversificada, tanto em relação a quem emprestou o dinheiro para o Brasil, quanto em relação ao prazo de pagamento. Isso significa uma maior capacidade de se organizar para pagar essa dívida, Se todas as dívidas vencessem ao mesmo tempo, seria muito mais difícil. Imagina uma pessoa endividada, Se ela precisa pagar tudo de uma vez, é muito mais fácil dela acabar dando um calote do que se ela tiver aí vários anos para se organizar, juntar mais dinheiro, enfim, ir pagando aos poucos. E se você ainda tem preocupações, você ainda não tem coragem de colocar o seu dinheiro em títulos públicos, é importante entender que o caminho para um eventual calote é bastante longo e passa por várias fases. A gente passaria aí por um período de hiperinflação, um período do Brasil tentando renegociar essa dívida e também por classificações de risco baixando, Existem empresas chamadas empresas de rating que levam em consideração vários fatores aí para dizer qual é a capacidade de uma empresa ou de um país pagar suas dívidas. Se vocês quiserem, esse pode até ser o tema para uma escola de investidores no futuro, é só deixar aqui nos comentários. Resumindo, então, você pode investir com tranquilidade,
Os títulos públicos ainda são os investimentos mais seguros do país, bem mais que os de emissão privada. E a gente vai te avisar caso o Brasil esteja seguindo rumo a um default aí. Se você acompanhar os vídeos da Rico e os nossos outros canais de comunicação, você vai ficar sabendo sim se tiver algum problema à vista. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, ativa o sininho do canal para ficar por dentro de todas as notícias que você precisa para investir melhor. Até a próxima!